Graça e paz. Quero compartilhar aqui com os irmãos, com essa palavra que o Senhor falou no meu coração. Que tem o tema, quem nos representa? Aqui, meus amados irmãos, temos duas classes de pessoas, com dois tipos de atitude diferentes. Eu quero lhe perguntar, qual é a sua? Mas não precisa me responder. Responda para você mesmo. Reflita nessa mensagem. Amém? Vamos fazer aqui uma oração, pedir a Deus que em nome de Jesus venha falar aos nossos corações. Meu glorioso Deus e Pai Todo-Poderoso, é em nome de Jesus, Pai, que eu venho te pedir que me perdoe por todos os meus pecados. E eu quero, meu Pai, te pedir que o Senhor perdoe, Pai, não só a mim, mas que perdoe a todos nós, Pai, pelos nossos pecados e pelas nossas falhas. E queremos, Pai, te engrandecer, te glorificar o teu santo e poderoso nome e dizer, Pai, que não temos outro Deus além de ti. Quero te pedir, Pai, que tire do nosso coração, da nossa mente, todo pensamento vã, toda obra, Pai, maligna que não condiz com a tua vontade. Tira de nós todo espírito da desobediência, da incredulidade, Pai, porque queremos te servir e te seguir, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E fale mais aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Aqui, meus amados irmãos, é a parábola dos dois filhos. Esses dois filhos que representam a toda a humanidade. Amém? Que diz assim: mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos, e dirigindo-se o primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero, mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo-lhe, ele disse: eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entrarão diante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não creste, mas os publicanos e as meretrizes creram, e vós, porém, vede isso, nem depois vos arrependeste para o crer? Amém, meus amados irmãos. Vejamos aqui, meus amados, que esse homem tinha dois filhos. E a todos os dois filhos foi dada uma ordem. O pai mandou que eles fossem trabalhar na vinha. Esse pai representa não só aqui o pai terreno, mas também o nosso pai que está no céu. Amém? E esses dois filhos representam todos nós que nos tornamos filhos de Deus. Meus amados irmãos, esse pai aqui mandou o primeiro ir para a vinha trabalhar e ele disse que não ia. Sabemos que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Ele cometeu aqui um pecado contra seu pai, porque nos 10 mandamentos está escrito: honrar seu pai e a sua mãe, para que te prolongue os dias da sua vida. Não foi isso. Pelo menos nesse momento, a atitude desse primeiro filho foi de dizer ao pai que não. Mas temos aqui algo muito importante. Mesmo depois dele dizer não, ele voltou atrás. Ele voltou atrás da sua
atitude errônea, porque ele jamais poderia dizer ao pai dele que ele não ia. Mas, infelizmente, hoje o que temos muito são filhos desobedientes a pai e a mãe, não só a Deus, porque se não obedecem aos pais que eles estão vendo, imagina o Pai do céu. Mas ele se arrependeu no caminho. Isso é algo muito importante, é algo muito relevante, porque todos nós erramos, todos nós cometemos falha. Mas aqui, meus amados irmãos, o que é importante para Deus, o que conta não é os seus erros, é o seu conserto, é o seu arrependimento, é a sua mudança de atitude e de comportamento. Podemos ver aqui também alguém também que cometeu um erro, mas que se arrependeu e pediu misericórdia a Deus. Quando esse filho no caminho pensou naquilo que ele fez, ele certamente pediu misericórdia a Deus e voltou da sua mal atitude e foi para a vinha trabalhar. Assim, meus amados irmãos, como fala aqui sobre o profeta Natan, quando ele foi repreender o salmista Davi, quando cometeu um erro. E olhe bem, quando ele se deu conta daquilo que ele fez, ele também voltou atrás da sua atitude. Ele começou a clamar ao Senhor, a pedir misericórdia. Certamente, esse filho também, ele se arrependeu no caminho e pediu misericórdia a Deus. Vamos ver aqui o que é que diz no Salmo 51, versículo 1 ao 4. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões. Misericórdia. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me o meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Amém, povo amado de Deus. Então, meus amados irmãos, o salmista aqui, Davi, ele também errou, ele também representa a esse filho que tinha que ir para a vinha e não foi. O salmista também, ele tinha que ir para a guerra, fazer aquilo que o Senhor tinha determinado, mas ele também preferiu desobedecer e cometeu um grave erro. Mas ele pôde refletir quando o salmista deu uma advertência, porque o Espírito Santo, quando o profeta, deu advertência, porque, meus amados irmãos, quando a gente comete uma falha, algo que desagrada ao coração de Deus, o Senhor nos dá esse sinal de alerta. Assim como esse filho, no meio do caminho, ele resolveu voltar e obedecer. O salmista também, ele pôde refletir, pôde acordar dos seus delírios e voltou atrás e pediu a Deus misericórdia. Esse pai, esse paizão que está no céu, ele está sempre pronto para nos perdoar. E veja aqui no versículo 10 do Salmo 51, o que o salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna
a mim dar-me a alegria da tua salvação e sustente-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Aleluias, glória a Deus. E ele diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Aleluias, louvado seja o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, meus amados irmãos, o salmista está arrependido. Aqui ele já diz para que o Senhor crie nele um coração renovado, um coração puro, que os caminhos dele venham a ser retos, agradável aos olhos do Senhor. Foi isso aqui que esse filho fez. Ele também reconheceu o seu erro e ele voltou atrás e foi trabalhar, foi obedecer o seu pai. Amém, povo amado de Deus? Sabemos, meus irmãos, que Deus é pai e como pai, ele não deseja lançar os seus filhos fora de jeito nenhum. Ele está sempre de braços abertos, esperando que eu e você venha se converter, mudar as nossas atitudes, os nossos maus caminhos. Amém? Temos todo dia essa oportunidade. Mas então, meus amados irmãos, aqui tem o segundo filho que também representa a grande humanidade hoje. O filho que era fingido, falso, que vivia na presença do pai, que se fingia de bonzinho, mas era tudo mentira, era tudo um fingimento dele. Ele, na verdade, ele não estava com o coração aberto para obedecer a palavra do Senhor. E aqui, meus irmãos, não é só uma história do passado, é uma história real, é uma história dos dias, dos nossos dias de hoje que estamos vivendo. Há muitos filhos que estão dentro da casa do Pai, estão vivendo debaixo da tutela do Pai, mas que não obedece mais nem a seu pai e nem a sua mãe. E não é diferente na vida espiritual. É a mesma coisa. Ele faz tudo, que nem os fariseus. Faz tudo para ser visto pelos homens. Para que todos olhem para ele e digam: esse aí é o cara, esse aí é a senhora que se prostra sempre diante de Deus, que faz tudo que o Senhor manda. É aquela filha muito boazinha que obedece os seus pais, mas sai escondido sem seus pais ver e pinta e borda, faz tudo que desagrada a seu pai e a sua mãe. Mas dentro de casa, na presença dos seus pais, são filhos bons, são filhos obedientes, que têm os seus caminhos retos, mas puro engano, meus amados irmãos. São pessoas que estão se mostrando ser aquilo que não são. Por fora, pessoas belas, de boas aparências, mas por dentro, só a graça, só a misericórdia de Deus. E assim também é na vida espiritual, é no mundo cristão. Muitos filhos que fingem que obedecem, pensando que engana ao Senhor com palavras bonitas, tudo para ser visto pelos homens. Mas infelizmente são desobedientes. Aqui esse filho disse para o pai: eu vou. E
quando o filho lhe obedece, diz que vai lhe obedecer, o nosso coração se enche de alegria. Não é verdade? Mas Deus, ninguém pode enganar o Senhor. Ele conhece muito bem o nosso coração, a nossa mente. Ele sabe de tudo que a gente pensa, de tudo que a gente faz. Diz que antes que eu falasse e que você falasse, Ele já sabia e já sabe o que vamos dizer. Amém, povo amado de Deus. Então, não devemos procurar nos esconder de Deus. Devemos pedir a Ele misericórdia. Pedir a Ele que mude a nossa natureza, as nossas atitudes. O reino de Deus é tomado por força. É com a força do nosso braço, não. Mas é contra as obras do diabo. A desobediência não vem de Deus. A desobediência é de Satanás. A mentira é de Satanás. Pense você que a coisa pior que tem é aquela pessoa que você confia nela, que você pede as coisas a ela e ela diz sim, vou fazer e não faz. Pense quando isso deixa a gente decepcionada, triste. Mas quando você pede algo para alguém, que essa pessoa é sincera e diz, olha, eu não posso fazer, eu não tenho como fazer, isso alegra o nosso coração. Por quê? Porque você vai em busca de uma outra pessoa que possa fazer aquilo que precisa. Tanto faz na casa de Deus, como na nossa própria casa. Ou na empresa onde a gente trabalha. Não tem nada pior, meus amados irmãos, do que você falar com uma pessoa que se finge ser alguém que ela não é. Aqui esse rapaz, ele se fingia de bonzinho para o pai. O pai, quando mandou, ele disse logo, sim senhor. Mas ele não foi. Ao contrário do outro, que estava até em desobediência, não vou. Mas voltou atrás. Ele tinha um coração aberto ao arrependimento. Mas esse aqui não, meus amados irmãos. Esse aqui ele fingiu. Olha o que Efésios 5:6 nos diz. Diz assim, ó, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Esse aqui, ele pensou que estava enganando o seu pai, que ele tinha essa condição aqui de enganar ao pai dele. Aí diz aqui também em Hebreus, porque Hebreus 12, versículo 10, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigia como bem lhe parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Nos exercitados por ela. Amém, povo amado de Deus. Então, meus irmãos, a gente tem que ser corrigido. A gente tem que ser corrigido para que a gente venha ser participante da santidade de Deus, sem a qual ninguém verá a glória de Deus. Não pense que viver mentindo, enganando, com falsidade, que você vai chegar a algum lugar. Porque não vai, meus amados irmãos. Não vai. Temos que ser sinceros, temos que buscar ser sinceros diante de Deus e diante dos homens. Para que fingir ser alguém que não é?
mas venha a ser corrigido pela palavra de Deus, para que, meus amados irmãos, você venha dar bom fruto. No momento pode ser até triste a repreensão, mas depois vai produzir alegria no seu coração, o arrependimento. Amém? Aí diz aqui no 13, versículo 13. E fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manque não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verás ao Senhor. Amém, meus amados irmãos? Que nenhum de nós venha a ser falso, venha a ser mentiroso, fingido, mas que a gente busque o arrependimento, que a gente não venha se conformar aqui com o pecado. Esse segundo filho, ele sempre dizia que fazia, mas ele não fazia aquilo que o pai mandava. E por isso aqui, olha bem o que foi que o Senhor disse. O Senhor disse, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não creste, mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para o crer. Esse filho aqui não se arrependeu, esse segundo filho. Ele não foi e acabou. E aqui o Senhor diz, João Batista quando veio, ele veio pregoar o arrependimento de pecados. Ele veio nos dizer, se arrependa, mude seus caminhos, mude as suas atitudes. Mas muitos não creram. Não creram na palavra, na pregação que João Batista pregou. Não quiseram se arrepender, mudar suas atitudes. E o que é que o Senhor diz aqui? Os publicanos, os pecadores, as prostitutas vão entrar no reino primeiro do que vocês. Temos que refletir em nossos caminhos. Vamos ver se estamos tendo a mesma atitude desses filhos. Falhou, errou como nós. Falhamos, erramos, porque diz que todos pecaram. Todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas o que aconteceu? Nos arrependemos, aceitamos Jesus, mudamos os nossos caminhos, as nossas direções, consertamos os nossos caminhos. Ou estamos aqui vivendo nesse processo que vai ser até o fim. Mas sabemos que não devemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que a gente temos que buscar o caminho da santificação, o caminho da santidade, porque sem ela ninguém verás ao Senhor. Ninguém. Então, meus amados irmãos, vamos refletir no que está escrito aqui na palavra de Deus. Podemos ver aqui nesse Salmo 119, que diz assim, 119, versículo 9 ao 11, que diz assim: Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Louvado seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos seguir, meus amados irmãos, os conselhos, as experiências que homens
de Deus passaram e que foram registrados aqui, para que eu e você pudesse ter aqui um manual de como viver. Aqui diz, o salmista diz, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Então, meus amados irmãos, vamos andar observando aqui conforme o que a palavra diz. O que é que a palavra diz? Que o filho desobediente, o Senhor, o nosso Deus, vai diminuir os tempos dele aqui na terra. Será que vocês acreditam? Ou que vocês acham que isso é mentira? Que isso não é verdade? Que isso aqui é uma brincadeirinha? Que o Pai quer nos assustar? E é por isso que ele diz, olha, tenha cuidado. Porque as meretrizes, os cachaceiros, os roubadores, os ladrões, estão entrando primeiro do que vocês. Do que vocês que se diz filhos desobedientes. Filhos que não obedecem aquilo que o Pai diz. Filhos que estão fingindo uma vida de santidade e não busca mais o arrependimento no seu coração, nem pensa mais, já está conformado com os seus erros, com as suas falhas. Mas, meus amados irmãos, eu quero te dizer a vocês que sem arrependimento, sem uma mudança dos nossos caminhos, não vamos herdar o reino de Deus. Vamos nos enquadrar como aqueles homens que fizeram até um bom trabalho, expulsaram demônios, eles curaram os enfermos, porque, meus amados irmãos, nenhum de nós temos poder de coisa alguma. Quem faz tudo isso é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor Jesus nos usando, somos apenas usados, instrumentos nas mãos de Deus. E é o nome de Jesus que tem o poder. É nesse nome que há uma autoridade para expulsar os demônios, curar os enfermos. Não é o nosso conhecimento, não é aqui esse coraçãozinho que é tão bonzinho que opera milagre. Não, meus amados irmãos. É tudo pela graça. Somos usados pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus. Não podemos nada de nós mesmos. Mas é Jesus. Então, meus amados irmãos, vamos buscar o arrependimento. Para não fazer que nem eles. Naquele grande dia, a gente não venha a ser surpreendido. Como eles foram. E eles questionaram ao Senhor e disse, Senhor, eu não expulsei tantos demônios em teu nome. Eu não curei enfermos. Eu não fiz tantos milagres, curei mancos. Fiz cego enxergar. E o Pai, olhando para eles, disse, apartai-vos de mim, que eu nem vos conheço. Então, a palavra hoje é, vamos refletir se temos andado em caminhos retos, se a gente realmente tem buscado aqui no nosso coração agradar ao Senhor, se a gente tem olhado para os nossos caminhos, para ver se realmente é o caminho que o Senhor propôs para todos nós. Porque eu posso seguir
Você pode seguir todos os caminhos que você quiser. Mas eu lhe digo, nem todos eles te levará ao reino do céu. O único que vai te levar ao reino do céu é Jesus. É Ele o caminho. É Ele a verdade. Amém? Tudo foi um propósito de Deus. Quando Ele enviou João Batista, o propósito era que todos os pecadores ouvissem a palavra e se arrependessem dos seus maus caminhos. Mas eles não creram. E por isso veio a destruição, veio a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deixo aqui essa palavra, essa reflexão para mim mesmo e para todos vocês. Que a gente venha refletir, que a gente não venha se perder dentro da casa do próprio Deus, dentro do próprio caminho. Porque eu só estou no caminho quando eu aceito a correção, quando eu tenho um coração disposto a se arrepender, disposto a ouvir a voz do Pai. Amém? Vamos alegrar o coração de Deus, vamos procurar ser obediente, mesmo quando a gente disser não, vamos refletir se esse não é agradável a Deus. Porque vai ter coisas que você vai dizer não, porque é não mesmo. Mas tem coisas que você vai ter que dizer sim. O Senhor diz, a palavra do crente tem que ser sim, sim e não, não. E o que passa disso é do maligno. Então, meus amados irmãos, vamos nos corrigir, vamos ver aonde está o nosso não, se ele está na direção certa, agradando a Deus. E vamos ver se o nosso sim está sendo aqui, ó, de coração, sem fingimento, sem falsidade. Vamos mudar os nossos caminhos. Não vamos ser pessoas mentirosas, falsas, que fingem ser uma pessoa que não é. Vamos reconhecer que somos carentes, necessitados da misericórdia de Deus, da graça de Deus, porque somos, meus amados irmãos, viveremos aqui um processo que não sabemos por quanto tempo, o que nos resta, só Deus sabe. Então vamos procurar andar por veredas direitas. Vamos pedir como salmista, Senhor, acampa guarda na porta dos meus lábios, para eu não pecar contra ti. E mesmo, Pai, que eu peque, que eu caia, não me deixe caído. Tenha misericórdia de mim e me levante, me ajude, me sustente, porque o Senhor é eu, sabe quem é você. Amém? Fica com Deus. E que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao seu coração. Meu glorioso Deus e Pai Todo-Poderoso, é em nome de Jesus que eu quero te agradecer, meu Pai, pela tua palavra. E quero te pedir que nos perdoe e tire do nosso coração todo espírito, Pai, de desobediência. E faça, meu Pai, de nós, homens e mulheres com o coração quebrantado e contrito, Pai, para que a gente possa viver contigo, Pai, e herdar o reino do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu te agradeço por tudo, Pai, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Amém e glórias a Deus. E um cheiro no coração de vocês. E vamos refletir. Amém.